Olá, bem-vindo ao nosso curso. Essa é a nossa oitava aula. Com essa oitava aula, nós iremos finalizar o módulo onde a gente estuda as características do perispírito das doenças, características e qualidades comuns que a gente tem entre os passistas curadores e os médiums passistas. E hoje a gente vai estudar sobre como desenvolver as nossas capacidades irradiantes e a importância da prece durante o passe. A gente espera que, ao final dessas 8 aulas, você esteja preparado para estudar as técnicas do passe e como que deve se comportar um passista e também as situações que podem acontecer no dia a dia do passe. Vamos à nossa aula oitava, sobre a prece e as faculdades radiantes. Nós temos uma ilustração aqui de um homem com suas faculdades irradiantes. A gente teve a nossa aula 5, que foi a aula de aura e dos centros de força, né, os famosos chakras. A aura nada mais é do que a irradiação nossa. E essas faculdades radiantes que a gente vai estudar hoje se refere particularmente à aura e como melhorar essas faculdades radiantes nossas. Então vamos a uma revisão. Aura e centros de forças foi estudado no segundo módulo. Nós temos 7 centros de forças ou chakras. Esses são os principais. Na verdade, na literatura tem mais de 1000 relatados já. Kardec, ao dizer sobre eles, no Livro dos Espíritos, os chamou de poros perispirituais. A razão de ser chamado de poros perispirituais é exatamente essa da existência de uma enormidade deles, mas são 7 os principais. Nós estudamos a função de cada um, a cor e a sua associação com a vibração já numa aula anterior. E a aura é a irradiação, essa irradiação está saindo dos nossos chakras. A gente estudou sobre os enfermos e as enfermidades, sobre as 3 causas principais das doenças, causas ambientais, causas kármicas e causas relacionadas à obsessão, também pode ser revisto na aula. A gente estudou sobre as enfermidades e como se deve proceder para atuar em cada uma. Qualidades comuns aos médios passistas e curadores. A gente viu que, enquanto o médio passista ele influi o seu próprio fluido, o médio curador é aquele que tem o concurso dos espíritos, porque a palavra médium vem de quem é um meio, né? A tradução melhor para o português, de quem é um canal. E o curador já tem esse intercurso dos espíritos livremente. Hoje nós vamos ver a diferença entre um exercício de transmissão de uma faculdade radiante para quem é um magnetizador e quem é médium curador. Ambos têm que ter qualidades morais, estar enveredados para ter qualidades morais superiores. Isso foi estudado na aula 7. Por favor, revise a aula 7. Prece e as faculdades radiantes será estudado hoje. Sobre a prece, todo trabalhador espírita, entrando em relação com o mundo espiritual e com as coisas de natureza divina, deve preparar-se para desempenhar uma tarefa, seja ela qual for, através da prece, por exemplo, a fim de limpar a mente e o coração. No magnetizador, essa providência é essencial. Portanto, antes de se aplicar os passes, antes de se ir para os passes, devemos entrar em prece. Para quê? Para limpar a nossa mente e o nosso coração. Quando oramos, e aqui vai apenas uma breve justificativa, sintonizamos nosso espírito com o mais alto e passamos a receber a proteção dos bons espíritos que não querem outra coisa para nos ajudar, senão que a gente esteja em uma posição receptiva. Isso está no livro O Passe, Seus Fundamentos e Sua Aplicação, de Salvador Gentili. Com essa definição é que nós vemos a importância da prece para o trabalho do passista. Sua função, uma das funções, é que o passista se esteja sereno, se restabeleça, limpando a sua mente e também, talvez, alguma coisa ruim que ele estava pensando em relação a alguém ou a outro.
Existe um livro de 43 páginas chamado Espiritismo e as Forças Radiantes que explicam como que essas forças funcionam, a energia. Aqueles que interessarem podem ler esse livro para obter mais detalhes. Um livro do apóstolo de Espiritismo conhecido como Leon Denis. E aqui nós temos do lado uma figura de uma unidade inteligente com sua emanação pelo espiritual, as faculdades irradiantes, a aura. O Espiritismo e as Forças Radiantes. Nesse livro, trago para vocês um dos comentários mais importantes, escrito por Leon Denis. Nós já dissemos que o pensamento é a força por excelência que comanda as outras forças e as impregna com suas qualidades ou com seus defeitos. O magnetizador, o terapeuta, cede aos seus fluidos um poder curativo e o feiticeiro lhe imprime as propriedades maléficas. O pensamento puro e generoso é uma luz. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar sobre força do pensamento, sobre controle do pensamento, nada relacionado com religião, sobre como nós podemos mudar a nossa vida através do controle, do nosso pensamento. Isso vai se tornar algo universal. Nesse livro, ele chega a contar que num determinado momento todos nós seremos capazes de captar os pensamentos dos demais e até de fora do planeta devido à pureza das nossas capacidades radiantes, que hoje está muito ligada a algo semimaterial. Dos espíritos superiores desprende-se uma claridade radiante que ofusca e afasta os espíritos do abismo. Por isso que a presença de um espírito protetor nas sessões constitui uma salvaguarda, uma proteção contra as fraudes e as obsessões. Quem poderá negar a força do pensamento? Não é ela que dirige a humanidade na sua caminhada áspera, dolorosa? Isso aqui é muito válido. Os espíritos que estão enveredados numa situação inferior ou com intuitos más, não suportam a luz daqueles que estão numa condição de amor e de bem maior. Através de que procedimento pode-se dar aos pensamentos as radiações fluídicas dos membros de um mesmo grupo dessa Assembleia, esse caráter elevado, essa espécie de sincronismo que cria um ambiente puro e que permite ao espírito superior manifestar-se? Trata-se de uma pergunta feita por Leon Denis no grupo de trabalho deles, no centro espírita deles. Como que os pensamentos, as radiações fluídicas do membro de um mesmo grupo da Assembleia, esse caráter elevado, essa espécie de sincronismo criaria um ambiente que permitiria a um espírito superior se manifestar. Eis a resposta. Respondemos sem hesitar, pela oração. Não certamente como a prece praticada nas igrejas, essas recitações monótonas, murmuradas pelos lábios e sem efeito sobre as vibrações da alma. Nós chamamos de prece o grito do coração, o apelo ardente, a improvisação calorosa que comunica uma impulsão irresistível às nossas energias ocultas. Como já vimos mais acima, pela experiência da placa sensível, essas energias profundas vibram com intensidade e se impregnam de qualidades de nossa oração. Desde então, elas facilitam a intervenção dos espíritos guias e dos amigos e afastam os espíritos das trevas. A música também, pelo seu ritmo, contribui para unificar os pensamentos e os fluidos. Então, existem duas formas de criar um ambiente propício para a manifestação de espírito superior. Uma, toda a Assembleia se une em oração. Outra, através de uma música que faz com que toda a Assembleia também se sintonize na mesma vibração. Como se expressa essa força radiante? Essa força radiante se expressa através da aura. Então, nós temos a aura harmonizada, nós temos uma aura conturbada. Na aula de aura, a gente mostrou como que o passista ia, através da transmissão dos fluidos, reequilibrando essa aura conturbada.
que está à direita. E o objetivo dessa aula é dar uma continuidade de como que a gente pode trabalhar nas nossas forças radiantes. Por onde é conduzida essa força radiante? Essa força radiante é conduzida pelo centro de força, também conhecido como chakras. Eu estou repetitivamente vendo acontecer aqui no nosso Centro Espírita Universal a instrução para que os médios, durante as reuniões de trabalho, canalizem determinadas cores para o espírito assistido. Então, tem sido muito comum aqui canalizar uma cor para o espírito, a cor verde, o cardíaco, aquele espírito que está muito enveredado no ódio, na vingança, na falta do amor. Também é comum algumas pessoas receberem passes aqui, onde os médiuns videntes veem as cores magenta, azul e esse roxo, que são as vibrações mais elevadas. Aconteceu, por exemplo, nesta semana que eu estou gravando essa aula, um espírito que tinha um buraco no local que era o estômago, e foi orientado ao médium que direcionasse uma luz amarela para aquele local. Qual que é o nosso chakra mais próximo daquela região? O esplênico, como nós vemos nessa figura aí. Então, as forças radiantes são conduzidas através dos nossos centros de força. Se envolvendo a capacidade radiante, a primeira qualidade básica para se desenvolver uma capacidade radiante é a boa vontade, o desejo genuíno de se fazer o bem e de ser útil. Isso tem que ser expresso através da prece, através da oração. A vontade deve ser expressa. Segundo, necessidade, a elevação urgente. Não é possível fornecer forças construtivas se desperdiçando nossas irradiações vitais. Barreiras que impedem o auxílio. Mágoa excessiva. Paixão desvairada. Inquietude obsidente. Então, uma pessoa que vai guardando mágoas, vai guardando ódios, alguém me feriu meu orgulho, alguém não fez as coisas do jeito que eu gostaria, alguém não atendeu minhas expectativas. Vai só ficando naquele tom cinza que a gente mostrou ali de radiação da aula. Das mesmas coisas em relação a paixões desvairadas, ou por pessoas, ou por time de futebol, ou por partidos políticos, ou por ideologias, ou pelo dinheiro, ou todas essas coisas fúteis pertencentes ao mundo, a quais nós não levaremos para o mundo espiritual, além das questões de obsessão. Terceiro, examinar as necessidades fisiológicas. É óbvio que a nossa capacidade radiante é influenciada pelo excesso de alimentos que produz odores fétidos, prejudicando a faculdade radiante. Devemos ter uma alimentação balanceada, controlada, a fins de que, assim como o corpo, o espírito, através do perispírito, não sejam afetados. E aí isso é emanado na nossa aura. É evidente que alimentos que vieram do sofrimento de seres evolutivamente mais próximos que nós também vão produzir mais odores fétidos. Estou falando da carne. O álcool e os tóxicos geram distúrbios nos centros nervosos, anulando os esforços na transmissão de energias salutares. A recomendação, claro, é que não se faça o uso nem do álcool, nem do tóxico, nem de outros remédios, outras pílulas aí que afetam os centros de transmissão de energias salutares. Há algo também que diminui bastante a nossa capacidade radiante e que afeta a nossa vibração. Programas sensacionalistas, certos programas que passam notícias que até escorre o sangue, assim a gente vê um sangue escorrendo da tela que está passando. Filmes, jogos violentos, músicas de baixa vibração e com palavras muito inapropriadas,
para quem deseja trabalhar no bem, e inclusive aquelas rodas de conversa onde se fala mal dos demais, faz fofoca, reclama. A reclamação possui uma vibração muito baixa, ela vai baixando assim o seu nível de energia, que se deixar você suga seus demais companheiros como se fosse um vampiro. Então aprenda a abençoar mais, a agradecer mais, e toda vez que sentir algum desejo assim de reclamar, elimine, corte pela raiz esse hábito. Passe a ter um hábito mais de abençoar a si mesmo com suas palavras, a sua família, a sua cidade, o seu país e a todos, inclusive o universo, se sentir que ainda não está abençoando o suficiente. Essa é uma maneira de desenvolver uma boa capacidade radiante. Acredite nas boas palavras que você diz, nas palavras onde você fala que estará bem, fala que tem capacidade de se recuperar, fala que tem capacidade de estudar de ajudar os outros, fala também que tem capacidade de tornar a sua cidade, o seu país, a sua família melhor. Fala também que tem capacidade de ser mais compreensivo, de ouvir mais, de ajudar mais, de ser equilibrado, etc. São essas palavras que tem que se desenvolver o hábito de se dizer todos os dias, a todo momento. Ainda para melhorar a nossa capacidade radiante para a tarefa do passe no plano espiritual, não basta só a boa vontade, são necessárias qualidades de ordem superior e conhecimento especializado, padrão superior de elevação mental contínua e condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Conseguida a qualidade básica, o candidato a passista, com valores ainda reduzidos, precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para desenvolver capacidade radiante, equilibrar emoções, vida mental e campo fisiológico. Ora, portanto, se nós formos analisar a bênção que é ser passista sobre todos os aspectos, iremos nos forçar a reformar a nós mesmos e abandonar as nossas más inclinações. Iremos ter uma saúde melhor porque a gente vai equilibrar o nosso campo fisiológico através de uma alimentação saudável, balanceada, de preferência também nos horários corretos, para que o nosso organismo não fique desequilibrado e os fluidos que têm que circular nos nossos chakras, nossos centros de força, circulem muito bem. Iremos controlar e reformar a nossa vida mental, e dessa forma, como a gente muda os nossos padrões de pensamento, analisa os nossos pensamentos através do autoconhecimento, a gente passa a ter outros hábitos, hábitos muito saudáveis, gerando uma melhoria na qualidade de vida, nas nossas relações como um todo. Essas são as vantagens de quando a gente realmente decide ser um passista, conduzindo as coisas que a gente estudou aqui, que há nos livros, nas palestras, disponíveis para todos nós. Como que se manipula os fluidos? A gente estudou na aula 2 e 3 que os fluidos eles podem ser manipulados através de transformação e combinações. Essas transformações e combinações elas podem ser consciente e inconsciente. E nós já temos conhecimento suficiente para fazer essas transformações conscientes. Como que é que nós fazemos essas transformações conscientes? Nós imaginamos elas acontecendo através do nosso pensamento. Sem nenhuma dúvida, nós vamos pensando isso acontecendo e essas coisas realmente vão acontecendo. A gente pode dirigir os fluidos através da aglomeração, dispersão e condução. Podemos combiná-los entre si ou modificá-los, conferir-lhe outras propriedades. Os espíritos superiores, eles têm uma capacidade de plasmar com mais liberdade, por ter capacidade, vontade e pensamento mais puro, mais equilibrado, a produção é superior, enquanto que os espíritos inferiores plasmam automaticamente capacidade fraca, perturbada e uma produção inferior sobre a manipulação dos fluidos. Mas nós devemos a cada dia melhorar a nossa capacidade de manipulação para nos aproximar dos espíritos superiores.
é necessário querer para fazer isso. Então, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidade de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, a mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Essa combinação, para que ocorra, é necessário que seja expressa a vontade. A vontade é expressa através da oração, da prece. Claro que essa prece pode ser feita via pensamento, mas para que se imprima as qualidades que ele carece, para que se opere alguma coisa, é necessário que alguém expresse a vontade. Para imprimir qualidades que ele carece, precisamos conhecer o corpo humano para que vocês façam um apelo, prece de forma mais adequada. Se uma pessoa relata uma dor no coração, podemos fazer uma prece por no coração e imaginar enviando uma luz verde, que é a cor relacionada ao coronário, que todos nós sabemos fisiologicamente está relacionado ao órgão daquela região. Aqui nós temos uma foto sobre aonde que se localiza cada um dos nossos centros vitais e a cor deles. Isso foi objeto de estudo, né, na nossa aula 4. Olha a função de cada um. Por exemplo, na altura da tireoide, na cor magenta, nós temos o laríngeo, que tem a função da garganta, comunicações, emoções e metabolismo. Os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor por si próprio podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos centros vitais. Então você tem que, ao invés de ficar paralisado, se sentindo culpa por erros que cometeu nessa vida ou em outras vidas, ou até culpas que você acha que cometeu, mas nem sabe que cometeu, você não é isso. Você não é aquilo que você chama de erros ou de falhas, ou de incapacidade de realizar aquilo ou outro. Você é um ser em evolução e você tem que amar-se como um ser em evolução, no presente. Você só tem o dia de hoje para se reformar, para se melhorar, para amar a si mesmo e para amar aos demais. Cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos, refletindo nesse órgão a falta ou excesso de energia. Assim, conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos mais diretamente num determinado centro vital e, por consequente, num conjunto de órgãos. Relembrando que nós estudamos a escala de vibração, e a escala de vibração, que nada mais está relacionado com a nossa capacidade radiante, ela varia desde zero, né, a pior de todas é a vergonha, até um estado de consciência final, que quando a gente já se iluminou, e as cores coincidem, né, de acordo com a escala de vibração, essas cores coincidem com os nossos chakras, saindo do chakra básico até o chakra coronário. Uma pessoa iluminada, ela vibra, a sua áurea da cor do chakra coronário, que é uma cor roxa muito forte. Uma pessoa aqui no centro recebeu um passe e aí um médium vidente via que os espíritos estavam enviando cores, 2 tons de azul, esse magenta, e a cor roxa para essa pessoa. O que esses espíritos estavam fazendo? Eles estavam mandando para a pessoa que recebeu o passe sentimentos de paz, alegria, amor, aceitação e disposição. Era isso que os espíritos estavam fazendo. E nós que agora conhecemos também a escala de vibração, conhecemos a cor de cada um dos nossos centros vitais, nós podemos fazer isso conscientemente através da expressão da nossa vontade. Azul, paz, alegria, amor. Se você quer imaginar um azul saindo, de onde que vai sair? Do frontal. Envie direto do seu frontal para a pessoa que você quer que receba. Como que se faz isso? Expressando através do pensamento a intenção. É dessa forma com que se faz isso. Para saber mais sobre a escala de vibração, na aula de fluidos, nós enviamos esse material. Mas observe,
as cores da escala de vibração coincidem com as cores dos centros vitais. Práticas. Essa prática é para quem é magnetizador e não possui a mediunidade de cura. Lembrando que o magnetizador irá utilizar do seu próprio fluido ou de sua própria reserva de fluidos. Forma de se fazer isso, número 1. Você está fazendo uma prece e imagina que os fluidos estão saindo, né, da sua cabeça, da região do seu coronário, passa pelo seu braço, vá até as suas mãos e irradia sobre a cabeça da pessoa que está recebendo o passe. Isso mesmo, através da imaginação, você sente como se fosse uma energia ou uma luz que sai da sua cabeça, passa pelos seus braços e é irradiada sobre a cabeça de quem está recebendo o passe. Esta é uma opção. Outra opção, você pode imaginar fluidos saindo de todo o seu corpo em direção à pessoa que está recebendo o passe. Nesse caso, vale o exercício de imaginar-se que é uma luz muito potente que emana luz, energia, que irá restaurar o que precisa durante o passe. Outra opção, já possuindo mais conhecimento, você também pode direcionar um jato de luz na cor que for necessária para a região da pessoa que necessita do passe. Nesse caso, nós temos na última figura direita a passista enviando uma luz azul saindo do seu frontal em direção ao frontal da pessoa que recebe o passe. Tudo isso se ocorre através do pensamento. Aqui no nosso centro espírita, nós temos alguns médios que são audientes e eles não veem as coisas, mas o espírito que está justificando esse médium fala: imagine uma luz verde em direção ao coronário. E ele faz isso. Existem médios que são videntes e eles veem as cores sendo irradiadas. E assim sucessivamente. E tem pessoas que não veem, mas por uma fé imagina acontecendo e está acontecendo. Prática médium curador. O médium curador, ele tem o intermédio do espírito, né? Já que o médium ele é um canal. E aí, o que os espíritos vão fazer? Os espíritos vão enviar fluidos, né, destes espíritos para o médium. Geralmente, a entrada desses fluidos e dessa energia ocorre pelo coronário. Então, nós temos aqui o médium curador também aplicando um passe, onde ele está recebendo dos espíritos o fluido direto no coronário e sendo irradiado pelo frontal para a pessoa que recebe o passe. Outra situação onde a passista, que é um médium curador, recebe dos espíritos fluido direto no coronário e irradia, utilizando todos os seus chakras para o médium, né? Todos os seus poros do corpo, poros espirituais, estão enviando a energia restauradora para quem precisa receber o passe. Aqui nós temos outra situação, onde o médium está recebendo, tanto no frontal quanto no coronário, ao concurso de energias dos espíritos, e ele está imaginando isso circulando pelo seu braço, sendo irradiado sobre o coronário da pessoa que está recebendo o passe. Para aqueles que são médios, eles podem sentir formigamento no braço quando isso está acontecendo. Converse com alguns médios que alguns vão relatar esse movimento acontecendo.
é possível sentir outras coisas, como mão estendida, formigamento, calor, etc. Há pessoas que sentem também o desprendimento de energia ou de luz, pequenos pontos luminosos desprendendo da mão e indo em direção à pessoa que está recebendo paz. Tem pessoas que vão ver cores ou não, a grande maioria não verá isso, pois não tem as mediunidades das quais eu estou falando aqui. O passista que não é médium curador não recebe os auxílios dos espíritos? Recebe, mas de uma forma diferente. Não é potencializando o corpo do médium, que é um canal para esse tipo de atividade. Prática de irradiação à distância. A partir do momento que você já estudou como que se manipula os fluidos e sabe que é através do pensamento que nós transformamos os fluidos, a gente pode fazer uma irradiação à distância. Caso queira fazer esse exercício, você pode imaginar uma pessoa que você conhece que está nos Estados Unidos, na Europa, na África ou em outro local, e através da meditação e da concentração, envie para ela fluidos restauradores e revigorantes. Se quiser fazer melhor ainda, envie fluidos na cor azul, lembra? Alegria, amor, paz, fluidos revigorantes, todos estão nesses tons do azul, do roxo, ou daquele azul que é conhecido como magenta. Faça esse exercício, quanto mais você repetir esse exercício, mais qualificado você ficará para fazer irradiação, aumentará as suas capacidades irradiantes. Disse que em relação à capacidade magnetizadora do passista, ela é maior quanto mais prática ele tem. É como se fosse uma pessoa que andasse de bicicleta, tem que andar bastante, praticar bastante, vai ficando melhor cada vez que se pratica mais. Caso contrário, você não irá desenvolver bem essas habilidades. É possível, inclusive, que quando você pratica essa irradiação à distância, a pessoa pense, dependendo da sua capacidade, em você. Não esquecer, o passista que irá receber energias de fonte externa dos espíritos deve sentir-se como uma lâmpada de muito maior potência, aumentada pela luz que, vindo de cima, penetra-o pela cabeça, sendo que a partir daí o exercício é o mesmo descrito acima. Penetra-o na cabeça, lembra que aqui está o nosso coronário, é onde a gente é reabastecido. Com o tempo, com a renovação dos exercícios e com a utilização da faculdade radiante, esse sistema acaba se tornando automático, isto é, dispensará o esforço da mentalização, porque se tornará um processo unitário, no qual a simples vontade de utilizar a faculdade desencadeará todo o processo. No livro Passe, seus fundamentos e sua aplicação, Salvador Gentili. Tarefa para casa desta aula. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis qualidade da prece. O item 1 a 4 está relacionado à eficácia da prece. O item 5 a 8, ação da prece. O item 9 a 15, sobre a transmissão dos pensamentos. Próxima semana a gente começa as aulas sobre passe em si, as técnicas, o passista, o comportamento do passista, ambiente, e é o nosso último módulo. Muito obrigado. Não esqueça de fixar os conteúdos através da leitura da literatura recomendada.